Oi pessoal, bem-vindo a mais um Café com Deus. Eu tirei desse dia lindo e ensolarado que está aqui hoje algum tempinho para poder compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. E eu quero convidar você a pegar aí o seu cafezinho, o seu suco, seu chá, sua água, ou se você não quiser beber nada, não precisa beber também, deixe que você pegue aí a sua palavra e você esteja disposto, né, a beber da água viva, a comer do pão da vida, que é a palavra de Deus. Então, vamos abrir então as nossas Bíblias aí no livro de no livro de Marcos, capítulo 11, e nós vamos ler a partir do versículo 12, que diz assim: No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: Nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. E foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: Não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviam estas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Então, esse texto ele é muito conhecido por nós e muitas vezes, né, o Senhor permite isso, que a gente leia um texto, a gente tem até um conhecimento do texto, e eu já ouvi mensagens sobre esse texto, já li esse texto antes, mas essa foi a primeira vez que o Senhor realmente falou assim: agora pare e se aprofunde um pouquinho mais aí, que eu tenho algo especial para te dizer. E talvez isso que eu vou compartilhar com você seja algo que Deus já falou para você, que seja algo que o Senhor já colocou no seu coração, e não vai ser nada novo para você, mas foi para mim, é por isso que eu estou compartilhando com você algo que o Senhor colocou aqui no meu coração a respeito desse texto. E quando eu li esse texto, eu sempre me chamou a atenção, né? Que Jesus, ele amaldiçoou aquela árvore ali. Se você vê no final do versículo 13 do capítulo 11 de Marcos, Marcos fala assim: porque não era tempo de figos. Marcos deixa bem claro que aquela árvore não estava no seu tempo certo de dar os frutos. E talvez a gente pode ler esse texto e falar assim: mas que coisa interessante, parece assim uma contradição, né? Deus estabeleceu as estações e estabeleceu o tempo certo de cada árvore dar o seu fruto, e agora Jesus, né, como o Deus ali, ele chega naquela árvore que não era o tempo de fruto daquela árvore, e ele procura o fruto para comer, ele não acha, e aí ele amaldiçoa aquela árvore. Mas como que pode ser isso? Não era tempo dela dar fruto. Como que ele queria achar fruto naquela árvore e ainda amaldiçoa aquela árvore? Se você ler no mesmo, né, essa mesma contexto no livro de Mateus, no capítulo 21, você vai ver que a Bíblia ainda fala assim, que aquela árvore se secou, ela imediatamente secou da raiz, ela se secou. E os discípulos ficaram impressionados com aquilo ali. Por quê? Por que Jesus fez aquilo, né? Como no versículo 14 aqui de Marcos fala: e seus discípulos ouviram isso. Eles ouviram Jesus amaldiçoando aquela árvore. E eu comecei a estudar sobre a figueira e eu aprendi algumas coisas interessantes sobre a figueira. A figueira, ela ela é típica dessa região onde Jesus estava, né, da Mediterrânea ali. E apesar de hoje ela ter se espalhado, né,
para várias outras regiões, ela é típica dessa região. E eles, algo interessante sobre a figueira é que a figueira, ela produz o que eles chamam de antifruto, que é um pequeno fruto que dá antes do figo aparecer. E o figo, a época certa do figo aparecer é no final de junho, princípio de julho. E Jesus e seus discípulos, eles estavam ali em Jerusalém na época da Páscoa, que acontece no final de abril, início de maio. E esse fruto, esse antifruto, ele aparece exatamente nessa época. Então Jesus, se você conhecer, né, esse contexto, como se diz, esse contexto cultural, né, sobre essa região, você vai entender que Jesus, ele estava ali procurando, não pelo figo em si, porque como Marcos fala, não era a época do figo, mas ele estava procurando o que eles chamam de tesh, que T-A-G-S-H, era o que o que Jesus estava procurando, né? Aquele antifruto. Vem cá, meu amor. Tem que compartilhar da palavra e cuidar dos babies ao mesmo tempo. Vai lá. Vamos, tira, filho. Tá bom? Isso. Vai lá pegar outra saia. Vai. Então, perdão. Então, Jesus estava procurando ali por aquele antifigo que o povo dessa região, os árabes, todos eles têm um costume de, quando eles estão viajando de uma cidade para outra, eles veem uma figueira nessa época, eles sabem que a figueira tem esse antifruto. E eles comem, eles se alimentam deste antifruto. E se você entender por esse contexto, você vai ver que Jesus estava procurando. E quando você estuda sobre a figueira, você vê... Pegou outra, minha filha? Yeah. Perdão. Teste, toma. Yeah, I like that. You like that? Uhum. Toma. Vai lá. I'm princess. You are princess, you're beautiful. I'm gonna go outside. No, not now, later. Vai lá, vai. I wanna play. Ok. Então, Jesus, ele estava procurando ali aquele teste, né? Aquele antifruto para ele se alimentar, porque é o costume deles fazerem isso. E esse antifruto, ele é o seguinte: quando a árvore ele produz esse antifruto, quer dizer que quando chegar em junho ou julho, você certamente vai achar ali naquela figueira os figos para você se alimentar. Mas se a árvore não produzir os antifrutos, essa árvore também não irá produzir os figos, os verdadeiros frutos da árvore. Então, quando Jesus ele amaldiçoou aquela árvore, ele fez na consciência de que aquela árvore, não tendo o seu antifruto, ela obviamente também não teria os figos. Então ele já amaldiçoou aquela árvore. E ele já diz ali, como no versículo 14, nunca jamais coma alguém fruto de ti. Porque ele já sabia, não tem o antifruto, não tem o teste, então não vai ter também os figos. Porque todos daquela região conhecem, né, a figueira, que desde você vê, desde de Gênesis até o Apocalipse, você vai achar referências bíblicas sobre a figueira. Inclusive, eu li todas, né? Demorou bastante. São 24 livros da Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, que tem referências sobre a figueira. No Antigo Testamento são 18 referências e no Novo Testamento são 6 referências. E muitas das vezes a figueira, ela é um símbolo, ela é uma simbologia do povo de Israel. Ela é uma simbologia do povo de Israel. Então Jesus, quando ele estava procurando ali fruto naquela árvore, se nós trazermos essa situação aqui para o mundo, para o mundo espiritual, né? Nós trazemos essa revelação aqui para o espiritual, nós vamos entender algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês, que foi que o Senhor falou comigo. Jesus, na época que Jesus veio e ali fazer o seu ministério no meio do povo de Israel, a Bíblia fala que ele veio para os seus, ele veio
como Messias prometido para o povo de Israel, para o povo escolhido. Mas o povo rejeitou Jesus. Eles rejeitaram o Messias, eles não quiseram ouvir a sua mensagem, a ponto de tirarem a vida de Jesus, como diz aqui na palavra, né, os próprios sacerdotes, os próprios escribas, que eram aqueles que conheciam a lei, ou aqueles que ensinavam a lei para o povo, né, que ensinavam o povo a praticar a lei do Senhor, eles estavam tão corrompidos que quando Jesus chegou no templo e ele ali começou a ministrar, eles procuravam matá-lo. Em todo momento do ministério de Jesus, você vê que os escribas, os fariseus, os saduceus, eles sempre estavam procurando tirar a vida de Jesus, porque o povo de Deus, desde os seus líderes espirituais, né, até o povo, eles estavam corrompidos. Isso não era novo para o povo de Israel. O povo de Israel, ele tem essa tendência, né, de, se eles tinham bons líderes, eles serviam a Deus. Se eles tinham maus líderes, se você ler lá no livro de 1ª e 2ª Reis, eles eram assim, né? Tinha hora que eles estavam super bem servindo a Deus, porque eles tinham um líder que temiam a Deus. E aí, quando entrava um rei mau, eles pegavam e também começavam a adorar ídolos, começavam a fazer tudo que o líder fazia, eles repetiam. Então, o povo de Israel, eles já tem essa história, né? De estar bem e mal, bem e mal. E quando Jesus veio, o povo estava novamente corrompido. Mas era necessário que a palavra de Deus, que Deus deu através dos seus profetas, se cumprisse. Então Jesus veio para Jerusalém para celebrar a Páscoa com os seus discípulos. E se você ler no capítulo 11, Jesus tem aquela entrada triunfal. Lê aí no capítulo 11, fala assim, que Jesus ele entra e eles começam, né? Ele entra no jumentinho, que tudo isso, né, foi o cumprimento da profecia, até o jumentinho, que nunca tinha ninguém montado nele. Eu não vou entrar nisso, porque essa não é a palavra que eu quero compartilhar com vocês, mas depois você pode estudar isso aí, você pode ler isso aí, no capítulo 11. E eles pegam e recebem Jesus como um rei. Ele tem aquela recepção como um rei. E aí eles falam, bendito, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai. Hosana nas maiores alturas. Então, um dia antes, Jesus havia tido aquela recepção triunfal em Jerusalém. E ele se retira de Jerusalém. Mas o interessante, algo que me chamou a atenção, é que no versículo 11 do capítulo 11 diz assim: e quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo. Eu até risquei isso na minha Bíblia. Tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Então imagine, Jesus teve aquela entrada triunfal. E a gente imagina, né, que quando um rei, um presidente, ele tem essa recepção em qualquer lugar, em qualquer país, a primeira coisa que a gente espera daquele rei, daquele presidente, daquele líder, é que ele dê ali uma speech, é que ele se direcione ao povo e ele faça uma declaração, ele fale algo. Mas Jesus, ele não faz isso. Ele simplesmente recebe, né, tudo aquilo que o povo faz e ele se dirige ao templo. E ali ele simplesmente se coloca numa posição de observador. E ele começa a observar tudo, tudo. Ou seja, ele começa a ver as atitudes das pessoas que vieram, que era a época da Páscoa. Então pessoas haviam vindo de todas as partes do mundo para adorar em Jerusalém, porque essa era o mandato do Senhor, essa era a ordenança do Senhor. Então eles vieram para adorar, para oferecer ali os seus sacrifícios, para trazer as suas ofertas. E Jesus, ele começa a observar as pessoas, ele começa a observar os sacerdotes, eles começam a observar os escribas. E ele passa ali todo aquele tempo, simplesmente observando tudo que está acontecendo.
E Jesus, ele não vê apenas o visível, aquilo que está ali à frente, mas Jesus também observa, né, o coração. Ele tem essa habilidade de ver o coração, porque Deus não é como um homem que vê apenas a aparência, mas ele prescruta o coração. Então Jesus observa aquelas pessoas, ele observa aqueles sacerdotes que estão ali recebendo as ofertas, preparando tudo, os escribas. E Jesus então chega no final do dia e ele se retira de Jerusalém e ele vai para Betânia, uma cidade vizinha, para pernoitar ali, para passar a noite ali com os seus discípulos. E pela manhã eles retornam a Jerusalém e é aí que acontece essa experiência de Jesus com a figueira, porque ele estava com fome de manhã, não tinha tomado o seu café da manhã ainda, e Jesus estava com fome. E quando Jesus ele vai à figueira e ele não acha aquele fruto, e ele amaldiçoa ali porque ele não acha aquele antifruto, né, o tartax, ele simplesmente vai para o templo, amaldiçoa aquela figueira, e ele vai para o templo, e ali acontece a famosa cena que todos nós já ouvimos falar várias vezes, de Jesus entrar no templo e ele quebrar tudo, e ele virar as mesas, e ele derrubar as mesas, expulsar os cambistas e virar as cadeiras. Em outras palavras, ele faz uma reviravolta no templo. E ele proíbe as pessoas até de conduzir qualquer utensílio pelo templo. Quer dizer, ele para tudo. E aí sim, Jesus começa a ensinar.